Oi, oi, vamos aguardar o pessoal chegando. Pronto. Oi, Sandra. Que bom que você já tá aí. A luz tá tudo legal aí, Sandra? Tudo certinho? Ah, já vou já de imediato. Oi, Aline. Você é ótima, Aline. Você não perde nada. Nájila, eu pensei em você o tempo inteiro. Acredita? Falei, Nájila não vai perder isso de jeito nenhum. Obrigada, Sandra. Eu já vou fazer o convite para o meu convidado, porque o convite para o meu convidado é ótimo, né, gente? Deixa eu verificar como é que eu consigo. Deixa eu virar. Ah, professor, não estou conseguindo entrar, peraí. Imaginei, Sandrinha, que você não perderia nunca. Professor Eugênio, verifica se o seu coloque consegue voltar. Não estou conseguindo entrar no seu. Aqui, pronto. Pronto. Professor Eugênio Mussac, que honra, que honra, que honra. Nossa, como estou muito feliz por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Já esteve aqui em Vitória da Conquista. Já esteve aqui. Já, Patrícia. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer. Que coisa Vamos boa. falar com gente inteligente para gente interessada. Que maravilha, que maravilha. Olha, embora dispense a apresentação, mas faço questão, médico e empresário, autor de 13 livros e centenas de artigos, referência na área de liderança, gestão de pessoas. Está ligado a importantes instituições como o IBMEC São Paulo, Fundação Dom Cabral, FIA, USP e a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Sócio da Quarto Grau, Educação Continuada, e da editora Vida Simples, que edita a revista do mesmo nome. Criador do sistema EduMédica, de atualização em medicina. É uma honra tê-lo conosco, uma honra. Né? Falar de educação nesse período, eu acho que falar de educação, na verdade, é sempre muito importante, é sempre fundamental. Não é agora que precisa se falar de educação. No entanto, eu até comentei, vou começar com uma pequena provocação, professor. Vou falar o mínimo possível, porque eu quero sugar o máximo que eu puder do senhor, não tenha dúvida. Mas, assim, uma coisa importante. Eu acho que, a gente até comentei isso com o professor Clemente que esteve conosco, mas é importante tê-lo conosco agora e pensar o seguinte: o seu livro, né, quando a gente coloca lá, seu livro Metacompetência 2003, a sensação é que foi escrito ontem, agora, recente. A gente está falando necessariamente de velocidade, competitividade, a gente está falando das relações humanas. Nunca foi tão importante a relação humana diante de todo esse cenário. Como tratar a educação nesse quesito para um mercado de trabalho que mudou completamente? Você tem toda a razão. Nunca foi tão importante, mas sempre foi importante. E o que falar da educação nesse momento, de certa forma, é falar sobre tudo o que está acontecendo nesse momento, né? O mundo está... Estamos passando por um momento assim, extremamente conturbado, difícil, ninguém está entendendo direito, mas está todo mundo percebendo que algumas coisas vão mudar grandemente, né, Paty? Grandemente. E a educação entre elas. Mas vamos por partes. Você se referiu ao livro Metacompetência. Eu fiquei muito feliz que você tenha citado. Eu tenho muito apreço por esse livro, mas ele realmente é um livro que já tem... Foi lançado em 2003, né? Tem 17 anos. Então, quando a gente trata de temas de gestão, 17 anos é muito tempo. Né? Muito.
de lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, né? Tanto é que eu mandei suspender a edição desse livro. Olha só. Ele teve, se não me engano, 32, 34 edições. O livro foi bem Exatamente, aceito, foi 34. adotado por muitas escolas e tudo mais. Mas depois eu mandei suspender a edição, porque os exemplos são muito antigos, né? Os exemplos são ultrapassados e é necessário fazer uma nova edição, que eu estou devendo para mim mesmo e Sim, para meus alunos, para meus leitores, acho uma nova ótimo. edição A gente vai dessa esperar. competência. Vai ser lançado, né? Se você me convidar, eu vou lançar aí em Conquista também. Há muitos anos que eu não vou a Conquista. Eu lembro que eu estive uma vez e gostei muito da cidade. Gostei muito das pessoas, foi muito bem tratado, deu uma palestra que teve muito calor humano. Então, eu adoraria aí voltar assim que as condições o permitirem. Mas deixa eu explicar um pouquinho sobre este conceito de metacompetência. Porque eu falei que o livro está ultrapassado, e eu acredito fortemente nisso, mas o conceito não. É um conceito de metacompetência, é um neologismo, né, que foi criado na época para significar algo que está além da competência. Porque meta, neste caso, né, o prefixo meta, Paty, ele não tem o significado de objetivo, né, como eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Não é isto. Meta, neste caso, neste neologismo, tem o significado de transcendência, algo que está além de. Por exemplo, quando nós falamos de uma ideia metafísica, né? Metafísica é tudo aquilo que está além dos corpos físicos, aquilo que nós podemos perceber através dos órgãos dos sentidos, né? Quando falamos em metáfora, né? Uma história que tem uma moral embutida, né? Não conta diretamente, mas a gente consegue entender. Metalinguagem, enfim, metanoia, alguma coisa que está além de. Então, esse livro, naquela época, recebeu esse nome porque o mundo estava entrando num período de altíssima competitividade e nós estávamos tentando entender o que levaria as pessoas ou as empresas a realmente poderem competir no mercado de trabalho. E como eu venho do mundo médico, né, você muito bem disse quando me apresentou, eu estou ligado com o mundo médico, a gente tem uma produtora de conteúdos médicos e tudo, mas eu não exerço medicina clínica, eu só fui professor, né, de fisiologia durante muitos anos. Mas no mundo médico a gente tem essa preocupação assim, de entender o que o médico precisa aprender para ter uma carreira de sucesso. Porque, na realidade, durante a faculdade de medicina e durante os cursos de especialização, isso leva mais ou menos 10 anos, né? 6 anos de faculdade, mais 2 ou 3 anos de residência, mais um mestrado. E o médico dificilmente começa a atuar, né, na sua profissão antes de 10 anos, né, de formação. No entanto, esses 10 anos, Paty, são dedicados ao estudo das competências técnicas, das competências científicas, né? A rigor, o médico passa todos esses anos para desenvolver 2 competências, que são diagnóstico e tratamento. Que você deve imaginar que é exatamente o que a gente espera de um médico, né? Você vai ao médico, você quer que ele descubra qual é a doença que você tem e que ele saiba como se tratar, né? Hoje, a medicina do mundo está buscando uma cura para o coronavírus, né? Estamos desesperados, né? Não só para encontrar um remédio, como principalmente para encontrar uma vacina. Então, tudo isto tem a ver com o lado técnico da medicina, que é suficiente para que o médico seja um bom médico, sim, mas não será suficiente para que ele tenha uma carreira vitoriosa, uma carreira exitosa, uma carreira de sucesso, né? Seja lá o que isso significa. Então, eu me lembro que lá atrás, né, lá no começo dos anos 2000, me lembro que eu me reunia com colegas meus da faculdade e nós ficávamos analisando a carreira de todos nós, né, e de alguns outros colegas, né? Então, nós percebemos o seguinte, que alguns colegas que eram brilhantes na faculdade, que só tiravam boas notas, que, sabe, estavam sempre na lista dos melhores estudantes, não necessariamente fizeram depois uma carreira exitosa, né? E alguns que, né, não chegavam a
a fazer parte do panteão dos melhores alunos, conseguiram, né? Estavam bem, tinham se estabelecido, tinham clínicas prósperas e tudo mais. Então, isso é uma dúvida, né? Veja, eu não estou querendo dizer com isso, quero que fique bem claro aqui, Paty, que ser um bom aluno não ajuda você a ter uma boa carreira. É claro que ajuda, né? Ser um mau aluno não vai ajudar em absolutamente nada, né? Mas o que fica é que ser um bom aluno na faculdade não é mais suficiente. Você tem que ter alguma coisa a mais. Você tem que incorporar depois algumas competências que você não desenvolve na faculdade, né? As faculdades são muito técnicas, elas são muito focadas naquela profissão. O médico aprende a ser médico, o advogado aprende a ser advogado, o engenheiro aprende a ser engenheiro. Só que depois lá fora, você tem que ser empresário, você tem que ser administrador, você tem que se relacionar com pessoas, você tem que saber se planejar. E essas competências a faculdade não ensina. E aí o conceito de metacompetência é isso, quer dizer, a colaboração sinérgica entre 4 tipos de competência, que são a competência técnica, a competência de organização, competência administrativa, se você quiser. Terceiro, as competências de relações humanas, que hoje nós estamos preferindo chamar de competências socioemocionais, né? A pessoa lidar bem com as suas emoções e com as relações. E ainda tem um 4º tipo de competência, que são as chamadas competências de excelência, onde vivem alguns aspectos ligados assim com vantagens competitivas, com diferenciais, com evolução permanente, com o respeito ao belo, a preocupação com os detalhes, a inovação, né? A inovação mora nesse quadrante, no quadrante das competências de excelência. Então, metacompetência é isso, né? Portanto, não é uma competência, é um conjunto de competências, e o que a gente conseguiu demonstrar é que as pessoas que têm carreiras melhores e as empresas que têm mais sucesso no mercado não são aquelas que são muito focadas em uma determinada competência, e sim aquelas que conseguem desenvolver um grupo, um conjunto maior de competências, sendo que uma colabora com a outra e posiciona melhor a pessoa ou a empresa no mercado. Perfeito. Mas então, o que surge diante disso tudo? Antes a gente tinha uma faculdade presencial, absolutamente presencial, em que já não se contemplava tanto as relações humanas. E agora que a gente tem cada vez mais um estudo à distância, tendo que gerar uma nova competência, né? Ou seja, ou pelo menos fortalecer essa competência humana. Como se trabalha, então, no mundo digital, um relacionamento humano, se a gente já não tinha muito isso na academia? Bom, talvez a pandemia esteja levantando essa questão de como as relações humanas são importantes, né? O quanto que nós estamos sentindo falta uns dos outros, né? O quanto nós sentimos saudades do abraço, né? Do olhar, né? Hoje uma questão que acho que está posta é que as empresas diminuirão os seus espaços físicos, porque perceberam que é perfeitamente possível trabalhar à distância. Evidentemente, não todas as funções, né? Um médico, um enfermeiro, um padeiro, né? Tem que comparecer. O seu trabalho não pode ser feito à distância. Mas uma grande quantidade de profissionais podem dedicar-se ao seu trabalho de maneira remota, né? São os trabalhos mais de criatividade ou de concentração, que não precisam, que não dependem do outro, que não dependem da presença física. E é muito grande o número de pessoas que assim trabalham. Então, você imagine assim, os grandes escritórios, né, as empresas de advocacia, os bancos, as empresas de publicidade. Quer dizer, é muito grande o número de empresas que poderá diminuir o seu espaço físico, né? Isso realmente deverá acontecer. Agora, todas estão considerando que essa separação não pode ser absoluta, né? Que tem que haver alguns momentos em que a turma tem que se reunir,
sabe? É importante que as pessoas, de vez em quando, se encontrem, nem que seja para confraternizar, nem que seja para conviver, nem que seja para um perguntar para o outro como é que está a saúde, como é que está a vida, nem que seja para tomar um chopp. Sabe, o fator humano é primordial. Agora, o trabalho em si e também o fenômeno da aprendizagem, né? Você falou em educação à distância, que é uma expressão clássica e que atualmente se prefere usar mais aprendizagem mediada pela tecnologia ou educação online, né? Eu gosto de aprendizagem mediada pela tecnologia porque enfatiza que o que importa é a aprendizagem, né? E essa aprendizagem ela pode ser mediada por uma tecnologia de qualquer tipo, né? Quer dizer, a partir do momento que o professor se vira para o quadro negro, pega um giz, né? Ou se vira para o quadro branco, para um flip chart, e pega um pincel, ele está usando tecnologia, né? Quando ele usa um projetor de slides, um retroprojetor, ele está usando tecnologia. Agora, o que acontece é que a tecnologia é de outra ordem, né? É uma tecnologia que nos permite não estarmos presencialmente no mesmo espaço, mas é tecnologia. Não é nada além disso. Só que, assim, eu sei que você se interessou por uma frase minha, que é de 2000, não sei se 2000 ou 2001. 2002. Né? Exatamente. 2002. Isso, exatamente. Em 2002 eu estava em São Paulo, né? Eu sou originalmente de Curitiba, onde estou hoje, né? Não sei se você reparou, mas eu estou aqui todo agasalhado, porque lá fora deve estar mais ou menos uns 6, 7 graus essa hora, né? Nossa! Fria. Hoje está bom aqui. A gente chega a fazer isso, mas hoje está bom aqui. Aqui não tem jeito, aqui é frio mesmo e pronto. Mas eu tinha ido para São Paulo, comecei a ir para São Paulo em 98, com a intenção de trabalhar com educação corporativa. Então, no começo dos anos 2000, você está dizendo que foi 2002, provavelmente foi, eu fui convidado para participar de um congresso na época, EAD, né, Educação à Distância. E aí, no primeiro momento, eu neguei o convite, né, agradeci, porque eu falei, olha, não posso falar sobre educação à distância, porque eu não entendo nada sobre o assunto, né? E aí os organizadores, que eram lá na AmCham, Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos em São Paulo, eles disseram o seguinte, não, mas justamente, ninguém entende, né? Nós estamos querendo chamar pessoas para discutir como é que deverá ser a educação à distância e tudo mais. Eu falei, então tá bom. Daí eu fui lá e acabei dando uma palestra que foi bastante marcante, onde eu falei basicamente 3 coisas. E a primeira foi exatamente essa frase que você se interessou por ela, que a educação à distância, ou a educação online, ela não viria para substituir a educação presencial, mas seria algo mais, né? Seria para colaborar. Entretanto, a educação online iria influenciar a educação presencial. E isso, com o tempo, se mostrou verdade, né? Porque hoje, por exemplo, nós produzimos aqui na nossa empresa de Curitiba, na Edumédica, produzimos aulas para a Faculdade de Medicina, né? E pode parecer estranho isso, que medicina é uma profissão extremamente prática. Sim, é prática, né? Não dispensa, né, o exame do paciente, a discussão do caso clínico, mas tem uma boa parte da faculdade que é de transmissão de teoria, né, de conhecimentos, né, acumulados. Então, o que acontece é que a aula, isso é um processo muito comum já nos Estados Unidos, chamado Flipped Classroom. Flip significa inverter, né? To flip. Então, é sala de aula invertida. Ou seja, a sala de aula agora está na casa do aluno, né? Ele assiste a aula, porque a aula o professor dá à distância. Então, essa aula está gravada, ou pode não ser gravada, pode ser uma aula ao vivo, né? Isso é o que a gente chama de síncrona. Ele está falando e o aluno está ouvindo ao mesmo tempo, ou não, ou a aula está gravada, que é o que acontece na mais das vezes, pelo simples motivo de que a aula gravada permite ao aluno assistir na hora que ele quiser.
Na hora que ele quiser, quantas vezes ele quiser, no aparelho que ele quiser. Pode ser um computador, pode ser um telefone celular, pode ser um tablet, né? Ele vai assistir e com isso ele assiste a aula mais de uma vez. E depois ele vem para a faculdade. Quer dizer, a aula à distância não elimina a faculdade, não elimina o campus universitário, não elimina a sala de aula, não elimina o contato do professor com o aluno. Só que modifica, né? Porque ele vem, curiosamente, ele vem para a faculdade para fazer a lição de casa. Porque a aula ele já assistiu em casa. Aí ele vem para cá para tirar dúvida, né? Para discutir, para questionar, para acrescentar alguma coisa, para que o professor amplie o conhecimento. Então, é lógico que a aula presencial vai ser modificada, porque o aluno vem para a aula presencial já tendo assistido a aula à distância. Ponto. É isso. E é isso que está acontecendo. E agora vai acontecer ainda mais. Em todos os níveis, em todos os... da pré-escola à faculdade, ao mestrado, né? Eu vejo o meu filho, você pode achar estranho o que eu vou contar agora, mas eu tenho um filho pequeno, né? O meu filho tem 5 anos, né? Demoramos um pouco. Eu e a Luciana, minha mulher, que é quem dirige a Vida Simples, a publisher da Vida Simples, demoramos 15 anos para engravidar, né? E tem o Eric, é uma maravilha, né? Você pode imaginar o quanto que a vida é feliz também por conta do Eric. Mas ele está tendo aula à distância, né? E como ele estuda, né, numa escola de período integral, né, das 9 às 5 da tarde, a escola já avisou que agora, no segundo semestre, quando as aulas recomeçarem, eles provavelmente terão aula presencial só de manhã. Né? Só de manhã, porque aí tem o almoço, e o almoço é um momento de que as crianças se tornam incontroláveis, né? Então elas têm que vir almoçar em casa, e à tarde as aulas continuarão online. Ele tem 5 anos, e ele assiste a aula com maior tranquilidade no computadorzinho dele, no tablet dele. Já às vezes eu vejo ele de longe, hein? Já está totalmente inserido nesse mundo. Para ele, Muito ele é normal. absolutamente normal. Às vezes eu vejo ele, eu entro na sala, ele está assistindo aula e eu vejo ele com a mãozinha levantada, assim, sabe? Assim, na frente do computador, com a mãozinha levantada, pedindo para o professor a vez para falar. Olha que lindo. Lindo, Olha, isso é lindo. Maravilhoso. Agora, o que eu vejo diante disso, assim, pelo menos dentro da realidade que a gente convive, também tem um outro fator. Porque, embora o Eric já entenda, ele já nasceu nessa geração onde a internet para ele é uma coisa absolutamente trivial. A gente também compreende que o professor que está ministrando a aula para ele, também houve uma mudança nisso, porque ele não vem desta geração. Eu estou falando do professor de Eric, mas eu estou falando do professor da faculdade, que ele teve que reaprender. Aliás, na verdade, não é nem reaprender, ele teve que aprender a ministrar uma aula diferente. A aula não, mas o formato dela é diferente. Então, para o Eric é muito fácil, né? Porque já está inserido, nasceu nessa realidade, diferente daqueles que precisam ensinar ele a fazer isso diferente. Olha que coisa que a gente agora está reconstruindo, não? Paty, você fez uma observação extremamente inteligente. Eu não poderia esperar outra coisa de você. Eu tenho acompanhado isso e eu faço parte, inclusive, do conselho do IBMEC. O IBMEC é uma escola de negócio importante que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. E eu pertenço ao conselho com algumas pessoas que eu respeito muito nesse país, tenho muito orgulho de pertencer. E na semana passada nós tivemos uma reunião online, né, do conselho com o diretor da escola, e eles estavam, inclusive, nos mostrando que está indo muito bem, que as ferramentas de educação à distância que eles colocaram estão surtindo efeito, que a falta, o índice de falta à aula no mês de abril deste ano foi menor do que o ano passado, quando a aula era totalmente presencial, né? Mas toda a discussão depois se dirigiu exatamente para esse ponto que você tocou,
porque os alunos de IBMEC são jovens, são todos, né, da geração Y e tudo mais, mas não os seus professores, né? Tem professor baby boom. Então, a grande questão que foi colocada foi essa. Bom, então, colocar o aluno dentro desse novo mundo é muito mais fácil do que colocar o professor. Porque o professor tem que aprender, um novo tipo de aula. E eu sinto isso muito na nossa produtora de aulas de medicina, que nós convidamos médicos para ministrarem cursos que são absolutamente brilhantes, são médicos conceituadíssimos, são pessoas de maior nível, aqui em Curitiba, também em São Paulo, e bons professores, inclusive, muitos professores universitários, né, paraninfos de turmas e tudo mais, mas quando chegam para gravar a aula num estúdio, onde não tem aluno olhando para ele, né, com aqueles refletores, com aquela câmera absolutamente impessoal, né, apontando para ele não sabe onde colocar as mãos. Sabe? E aí, claro, nós temos um diretor de estúdio que já sabe disso, né, e que lida com o professor como se ele fosse enfim, um ator iniciante, digamos, né? Ensinando como é que ele ganha naturalidade, como é que ele se comporta dentro desse mundo virtual. Mas é tudo, sabe, tudo é aprendizado, tudo é adaptação, não vai ter jeito. Os professores vão ter que se adaptar, mas os advogados vão ter que se adaptar. As secretárias vão ter que se adaptar, os líderes vão ter que se adaptar, os líderes. Né? Hoje é uma questão crucial na gestão de empresas, como é que nós lideramos à distância. Né? Como é que nós conseguimos manter a nossa equipe coesa, unida, né? que não se disperse. Isso é muito complexo, mas é uma aprendizagem. Sabe que a impossibilidade de estarmos juntos nos chamou a atenção para o fato de como é importante estarmos juntos. Então, agora, nós estamos isolados, mas continuamos juntos de alguma forma. Você veja que maravilha, Patrícia. Não fosse por isso, não fosse por esse distanciamento, nós não estaríamos falando nesta noite. Com certeza. Porque esse universo das lives, né? Nós estamos aqui fazendo parte desse novo universo, desse mundo paralelo das lives, e eu participo praticamente de uma por dia. É uma novidade. Era uma ferramenta do Instagram que ninguém usava, ou usava muito pouco. Agora proliferou, e nós aprendemos a usar. Né? Rapidamente nós aprendemos a usar, nos adaptamos, estamos ganhando naturalidade com a câmera. Enfim, outro dia conversei com o Reinaldo Polito, né? Aliás, você convida, só tirando eu, você só convida ilustres para participarem da tua live. Né? Eu vi que você convidou o Clemente Nóbrega recentemente, eu lamentei não ter assistido. O Clemente, para mim, é um gênio. Né? O Clemente Nóbrega, nós nos conhecemos há muitos anos e ficamos, apesar de não convivermos, porque ele mora em Niterói, né? E a gente tem pouca chance de estar juntos. Gentileza, generoso. Muito, muito. E o Clemente é físico, né? Ele é físico nuclear. Né? Então ele vê a gestão do ponto de vista científico. Então ele tem um livro sobre isso. Né? E eu vejo a gestão mais do ponto de vista biológico. Né? Para mim, empresa é um organismo vivo. Né? Para ele é um conjunto de átomos. Mas essas visões assim um pouquinho heterodoxas, né, da gestão nos aproximou. Né? Então, foi muito curioso, porque nós já fizemos alguns eventos juntos em que era um médico e um físico falando sobre administração. O que a biologia e o que a física tem a ensinar para a administração. Né? Foi muito interessante, fiquei muito feliz que você convidou o Clemente para participar. Muito gentil. E assim, eu realmente tenho tido a honra de convidar e de ter o aceite de pessoas ilustres. E aí se inclua nesse negócio, porque eu estou muito feliz hoje contigo. Agora,
aproveitando o gancho disso, assim, eu acho que uma pergunta, assim, a educação corporativa, que hoje a gente já tem algumas limitações, algumas dificuldades em fazer o colaborador, o indivíduo, se auto instruir, no sentido de que ele da procura, ele mesmo procurar a sua evolução intelectual, enfim. Diante disso, a gente agora, com esta etapa, porque a pandemia, na verdade, ela veio meio que desmascarar a falta de planejamento. Ela não causou o caos, ela, na verdade, demonstrou o caos em muitos casos, em muitas situações. Diante disso, a educação corporativa, ela vem também para um aspecto mais para o online. E isso a gente vai sentir justamente o reflexo dessa educação primária, a educação na faculdade, no mercado de trabalho, a gente vai conseguir sentir esse reflexo. Porque, sabe o que eu percebo muito? Tudo isso que a gente fala que é muito antigo para os grandes centros, para a gente não é. A realidade que a gente vem de interior, eu não estou falando, Conquista é um polo maravilhoso, eu sou suspeita a falar daqui, mas assim, é um polo maravilhoso, um polo educacional, um turismo e saúde incrível. A gente tem aqui cerca de 2 milhões de pessoas, são mais de 80 municípios coordenados por um mercado, né, conquistense, mas a gente ainda percebe essa dificuldade, onde não chega a educação total em vários lugares, onde não chega a tecnologia em vários lugares. Então, é mais ou menos assim, a gente não vê essa estratégia chegar na base. Então, essa educação à distância, ou a educação online, ou a educação direcionada para o colaborador através da tecnologia, desse novo tipo de tecnologia. Então, é uma mudança, professor? Claro que sim. Eu quero pontuar duas coisas dentro disso que você falou. Primeiro que você colocou o protagonismo do profissional, né, do colaborador, do funcionário. E isso absolutamente não é novo. Desde que eu trabalho com educação corporativa, um pouco mais de 20 anos, eu tenho visto isso, que às vezes a empresa faz um investimento considerável, né? Criam universidades corporativas e tudo mais, e a impressão é que o colaborador não valoriza isso, não aproveita. Né? Eu tenho uma frase que é a seguinte: a empresa não tem a obrigação de desenvolver os seus funcionários. O que pode parecer um contrassenso fazendo o que eu faço. A empresa não tem a obrigação de desenvolver os seus funcionários, mas tem a obrigação de oferecer os meios para que eles se autodesenvolvam. Né? Ou seja, é a entrega da responsabilidade. Porque, gente, quando você entra para o mercado de trabalho, pelo amor de Deus, você não é mais criança. Né? Você não tem mais a idade do Eric, que eu tenho que pegar ele pela mão para levar para o colégio. O adulto tem que ir por conta própria. Tanto é que você sabe muito bem a diferença entre pedagogia e andragogia. Gogo significa que transporta, e pedagogia vem de paidós, que significa criança. Né? Então, é o estudo de como é que a criança se conduz até o aprendizado. Pedagogo era o nome do escravo, do funcionário da família na Grécia Antiga, que pegava a criança pela mão e levava para o colégio. Então, vamos concordar que não dá para pegar um adulto pela mão e levar para o colégio. Né? Tyrone, consultor, está falando, é o conceito lifelong learning. A gente já pode abordar isso aqui, eu concordo plenamente, que o adulto tem que ir por conta própria. Né? E é muito comum que os funcionários fiquem esperando que a empresa pegue na mão e leve para o colégio. Sabe? Você, não, os meios estão aqui. Os meios estão aqui. O problema é que, às vezes, o funcionário, isso já aconteceu até do ponto de vista legal, o funcionário diz assim, a empresa abriu um portal aí de educação, quer que eu faça alguns cursos e tal, mas eu só vou... Oi, Alô, voltamos. Só posso fazer isso fora do horário de serviço e eu quero ganhar hora extra para isso. Sabe, dá um desânimo, né? Porque desestimula a empresa que está dando uma oportunidade de aprendizagem e a pessoa não quer porque acha que aquela aprendizagem, que aquela competência que ele está incorporando é boa para a empresa. Ele não percebe que é boa
para ele, para a carreira dele. Eu só quero trabalhar em empresa onde eu possa aprender. Sabe? Eu acho que esse é o novo mundo. O que você faz? O que você faz numa empresa onde você trabalha? Olha, você trabalha, tá bom. Para trabalhar, nós todos precisamos trabalhar. O trabalho nos dá o sustento e nos dá dignidade. Né? Segundo, na empresa eu também aprendo. Se eu tiver um lugar onde eu não tenho mais nada para aprender, sabe, o estímulo que eu recebo é muito menor. E terceiro, você tem que ser feliz, né? Você passa 8 horas, no mínimo, né, no seu ambiente de trabalho. Se você não for feliz, pelo amor de Deus, a vida é muito curta, né, para ser pequena, como diz o Cortella. Cortella, Né? Tem que ser feliz. Tem que ser feliz, tem que ser feliz. E ser feliz significa que você tem um bom ambiente de trabalho, que você acredita na causa que a empresa defende, né? Que você tem uma perspectiva de futuro, tudo aquilo que nos faz bem para a alma. Né? Você vê que é uma empresa vencedora e ética, você tem orgulho de trabalhar nela. Quer dizer, tudo isso nos dá felicidade. Então, são esses 3 fatores. Aliás, o Domenico De Masi, né, aquele sociólogo italiano, que escreveu um livro chamado Ócio Criativo, para ele, o ócio criativo não é não fazer nada. Aliás, sabe que o Domênico, eu conheço bem o Domênico gosta muito do Brasil, e ele gosta especialmente de 2 cidades no Brasil, Salvador e Curitiba. Um homem muito inteligente. Porque são duas cidades aparentemente opostas, mas que se complementam tremendamente. Inclusive, eu tenho um grande amigo, que é o César Souza, que você deve conhecer, que é um consultor importante, presidente da Empreenda lá em São Paulo, ele é baiano. E ele é um grande amigo meu. Então, às vezes, a gente se encontra, né? Quando a gente se encontra, a gente fala assim, nós 2 juntos damos um paulista. Olha, aliás, tentei metódico. até, inclusive quero muito ele comigo aqui fazendo a live também. Acho ele espetacular. Tá faltando aceitar meu convite, viu? Mas assim, diante Pode disso, procurar. sabe? Com certeza. Diante disso, professor, eu sinto assim hoje que as organizações, a gente fala das empresas aprendentes, né? A gente fala lá já atrás de empresas aprendentes. E a gente fala, a gente tem que trabalhar não só as empresas aprendentes, mas a gente tem que perceber também, pelo menos é uma visão que a gente consegue entender às vezes, é que o dono, muitas empresas, ela é absolutamente o reflexo do dono. Então, a gente tem que trabalhar o dono também para aprender. Ou seja, isso tudo que está acontecendo agora, a gente está de plantão, literalmente um plantão pelo Sebrae. Estamos atendendo as empresas, que foi uma forma que o Sebrae encontrou da gente ficar mais próximo do cliente, já que a gente não pode ir até ele presencialmente. E eu tenho percebido muito que muitos dos clientes que nos vêm dizem assim, porque a pandemia destruiu a minha empresa, porque a pandemia acabou com a minha empresa. E a primeira pergunta é, como era o seu planejamento de 2 anos atrás? O que você estava planejando 2 anos atrás? Né? Nesses 2 anos, o que você planejou? Não, a gente não faz planejamento. A gente não tem um planejamento, está tudo na cabeça de alguém. Né? E como trabalhar hoje isso se a gente não consegue nem sequer desmembrar, né? Desdobrar esse planejamento? Essa é a grande dificuldade que a gente encontra também. Ou seja, não é só a empresa trabalhar, mas é a empresa desdobrar aquilo que você precisa, aquilo que você quer, o que o empresário deseja. Essa educação corporativa hoje. Quanto mais a gente hoje entende o conceito de competitividade, que é a capacidade que a gente tem também de manter-se ativo, manter-se no mercado. Né? As pessoas estão cada vez mais competitivas, diferente da competição. Então, eu acho que inteligentes são as pessoas que vão se manter atualizadas para esse caminho, não? Claro. Aliás, se trouxe uma questão importante, a competitividade. Né? A competitividade e a produtividade são irmãos siameses. Né? Você só se torna competitivo se for produtivo. E o que é ser produtivo? Né? Quer dizer, é entregar um resultado cada vez melhor, cada vez maior, cada vez mais sustentável, com a melhor utilização dos recursos disponíveis. Que você produziu, mas como você usou os recursos para produzir, o que produziu, quanto gastou, né? Tanto em termos financeiros, quanto em termos de recursos naturais, quanto em termos de tempo. Né? E o mundo está assim, está cada vez mais competitivo. Agora,
que a questão da competitividade, Patrícia, ela é muito mal compreendida, porque assim, muitas pessoas veem a competitividade no mundo empresarial, no mundo das profissões, da mesma maneira como vê a competitividade no mundo desportivo, né? Quer Alguém dizer, perde, né? Não é. campeonato baiano, tem um que vai perder, né? Uhum. Tem um que vai perder. O brasileiro, aliás, aliás, não, um vai ganhar e todos vão perder, É. né? Na verdade, no mundo da produção humana, não é exatamente assim, né? Porque eu posso tranquilamente me aliar ao meu concorrente para fazer ações que aumentem o tamanho do mercado, por exemplo, né? Ou fazer ações que melhorem o nosso acesso a insumos, não, a nossa comunicação. Me lembro uma vez eu estava até na Itália, e tinha uma propaganda que estava passando na televisão, que dizia: tome mais leite, né? Tome leite, tome leite. Eu achei estranha aquela publicidade, porque não dizia tome leite de tal marca, né? Não, tome leite. Então, depois eu descobri que era uma campanha feita por todos os produtores de leite, sendo que, ao contrário de estarem competindo entre si, eles estavam colaborando entre si. Quer dizer, ao colaborarem entre si, aumentou a competitividade de todos, porque aumentou o tamanho do mercado. Então, você percebe que a competitividade não é uma coisa ruim, né? Sim. Ela é boa. E ela é boa também porque me obriga, já que eu tenho um concorrente, eu preciso ser, de alguma forma, melhor que ele. E ele vai tentar ser melhor que eu. Então, nós dois vamos evoluir e quem ganha é o cliente, né? Quem ganha é o mercado, quem ganha somos todos nós. Então, a competitividade, nesse sentido, não é ruim, sabe? Sim. Não é ruim. Precisa você perder para que eu ganhe. Agora, vamos lembrar, Paty, que nós, brasileiros, temos um caminho muito grande para andar ainda para sermos verdadeiramente produtivos e competitivos, né? Quando nós comparamos um trabalhador médio brasileiro com um americano, um alemão, um sul-coreano, é ridículo. Eu preciso de 4 brasileiros para ter o grau de produtividade de um americano, 6 para poder competir com o alemão, com o sul-coreano. E por quê? O que tem por trás disso? Eu diria a você que são 4 fatores. Capacitação, em primeiro lugar. E aí voltamos a falar sobre educação para a vida, né? Educação corporativa, educação para a vida, lifelong learning, como foi dito aqui. Não dá para parar de aprender, caramba, né? Porque o conhecimento hoje ele é perecível, porque vai ter um outro conhecimento muito rápido. Sim. Segundo, tecnologia, o uso da tecnologia a nosso favor. Lógico, a indústria sul-coreana e a indústria alemã são muito bem equipadas. O equipamento existe, né? A tecnologia existe para aumentar a capacidade de produção do homem. Lá na época do Arquimedes, a alavanca. Dá-me uma alavanca e um ponto de apoio, eu moveria o mundo. Mas vejam que ele não disse que a alavanca moveria o mundo. Ele disse: me dá uma alavanca que eu vou mover o mundo, né, com a alavanca. Então, nunca será eliminado o fator humano, né? O terceiro fator, que é muito importante, são os processos, né? E nisso o Sebrae pode ser de uma grande ajuda para todas as empresas. Revisão de processos. O processo é o encadeamento de ações de uma forma lógica para atingir um determinado resultado, né? E nós somos muito processuais no Brasil. Somos processuais porque nós criamos muito processo para, em vez de melhorar, dificulta. Por quê? Porque nós temos que controlar, né? Porque nós não confiamos uns nos outros, então a gente põe mecanismos de controle no meio, em vez de colocar mecanismo de eficiência, né? De fazer mais rápido, fazer melhor e tudo mais. E o quarto fator que interfere na produtividade e, como consequência, na competitividade, é o engajamento, né? Pessoas engajadas, pessoas que acreditam na empresa, que têm orgulho da empresa, dão o melhor de si para que a produtividade aconteça. Você vê, esses 4 pontos, eles fazem parte dos programas de educação, né? Porque você disse muito bem que hoje nós temos
o conceito das empresas que aprendem. Esse conceito é um conceito antigo, mas que foi ampliado, explicitado por um consultor, um autor americano importante chamado Peter Senge. Peter Senge. Peter Senge. Peter Senge escreveu um livro na década de 90 chamado A Quarta Disciplina. E ali ele fala sobre as empresas que aprendem. Assim, olha, nós estamos na era do conhecimento, a empresa que não aprender com a sua própria história, com seus erros, com seus acertos, e aprender com os outros, né? Aprender com o concorrente, aprender com a academia, né? Aprender com a consultoria, vai perder espaço, vai ficar para trás. Então, é um processo. Aqui, Clube da Leitura Business, desculpe, eu falei quarta disciplina, mas é a quinta disciplina. Quinta disciplina. Obrigado pela correção. Ó, a turma está atenta, hein? Está atenta. Trazendo um pouquinho. Então é isso. Por isso eu insisto, já te dou a palavra, eu insisto que a aprendizagem é realmente um fator contínuo, não é exclusividade. Assim, a empresa não pode desejar que o funcionário aprenda se ela não fizer a sua lição, se ela não estiver no processo de aprendizagem, o que significa estar sempre revendo os seus processos, as suas competências, os seus conceitos, até os seus valores, e isso deve começar na cúpula da organização. Alguém falou aí agora há pouco em cultura organizacional, né? Que a cultura é importante, a cultura do aprendizado é importante. Ok, a cultura de uma empresa é 100% artificial. Não vou dizer 100%, mas é quase totalmente artificial. Ou seja, nós criamos a cultura intencionalmente, porque a cultura é uma ferramenta, um recurso psicológico da estratégia. Se você não tem uma cultura capaz de suportar a estratégia, você não vai conseguir realizar. Perfeito. Trazendo um pouquinho tudo isso para a área de saúde, agora a gente tem um outro grande desafio, que é basicamente assim, uma coisa que tem aparecido, que na verdade não é uma coisa nova, mas que agora veio com tudo, que é a telemedicina, né? Onde a gente entra agora com outro aspecto. O que isso traz tanto para a área, tanto para o técnico, para o profissional, quanto para o cliente? Bom, você tocou num ponto que é bastante importante, pertinente, atual e polêmico ao mesmo tempo. Não é de agora que se fala de medicina, de telemedicina, e já foi discutido no âmbito do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, MEC, enfim, Ministério da Saúde. Bem antes da pandemia já se falava na criação da telemedicina. Eu acho que é uma realidade, não tem a menor dúvida, que nós vamos consultar médicos à distância. Entretanto, é necessário que se estabeleçam alguns critérios. Né? Alguns critérios, porque a consulta de um médico, você já foi no médico, todo mundo que está nos ouvindo já foi ao médico, então deve ter percebido que uma consulta médica ela tem alguns níveis, algumas etapas. Né? A primeira etapa é a observação. Né? O paciente entra no consultório e o médico, que vai ganhando experiência, né, ao longo da sua vida clínica, ele olha para o paciente, a maneira como o paciente caminha, o semblante do paciente, ele já começa a estabelecer o diagnóstico. Né? Aí tem a segunda parte, que é o que a gente chama de anamnese. A anamnese é a conversa do médico com o paciente. Tá? Onde a primeira coisa que ele pergunta, qual é a sua queixa principal? O que é que trouxe você ao consultório? Onde é que dói? Onde é que está pegando? Mas essa pergunta, as pessoas acham que é muito fácil de fazer, mas acreditem, não é. Porque muitas vezes o médico ele extrai da conversa algumas informações que para o paciente podem parecer pequenas. Né? E não é a queixa principal que interessa. Está doendo o estômago. Tá bom, está doendo o estômago, mas sabe, depois no meio da conversa ele descobre que também tem azia, que o estômago dói de manhã, que dói quando toma café puro. Entende? Algumas coisas que o paciente não valoriza,
O médico que tem experiência valoriza. Isso chama-se anamnese, tá? Que é muito importante. O terceiro estágio é o exame físico. É quando o médico vai tocar no paciente, vai auscultar o paciente. A gente vai, enfim, sentir o corpo do paciente, vai, enfim, fazer o exame físico propriamente dito. E o quarto estágio são os exames complementares, né? Exames laboratoriais ou exames de imagem, que infelizmente se transformaram, em muitos casos, na parte principal do diagnóstico, né? Quando, na verdade, a medicina clássica diz que exames complementares são apenas complementares, ou seja, para auxiliar o diagnóstico, para confirmar o diagnóstico, não é para diagnosticar. Então, bem, de tudo isso, Paty, qual é a parte que a telemedicina pode substituir? Só a segunda, né? Só a parte da anamnese. Como é que eu examino um paciente à distância, né? Então, é lógico que a anamnese ela pode ser ampliada, né? A pessoa pode se autoexaminar e vai relatando para o médico. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Mas é necessário muito critério. Tanto é que o primeiro aspecto da telemedicina foi que, sim, o paciente pode consultar o médico à distância, mas nunca na primeira consulta. Sabe? Na segunda consulta, sim. Porque a segunda consulta é mais para acompanhar a evolução. Entendeu? A primeira teria que ser presencial. Só que agora, com a história da pandemia, né, isso está sendo um pouco flexibilizado. E existe um outro aspecto da telemedicina que eu considero que é muito importante, que é a consulta não de médico para paciente, ou de paciente para médico, e sim de médico para médico. O que eu quero dizer com isso? Você é um médico que faz parte do programa de médicos pelo Brasil, por exemplo, e está trabalhando numa comunidade indígena no sul do Maranhão, né? E você está diante de um caso que você tem dúvida. Com o advento da tecnologia, eu posso conversar com um professor da USP, um professor da Universidade da Bahia, um professor da Universidade Federal do Paraná, com uma clínica, com um hospital de referência, entendeu? Eu posso conversar com ele. Então, é muito útil, sim, a telemedicina veio para ficar, só que precisam ser discutidos bem os critérios, e isso está acontecendo. A gente teria aí agora um atendimento híbrido, né? Seria uma coisa muito mais... eu vi agora recentemente, eu acredito que o senhor conheça, Muricy, que é um consultor baiano, e ele trabalha na área de saúde já há algum tempo, assim como a gente, e ele falando o seguinte, que esse atendimento que veio, inclusive o professor Clemente também pontuou muito bem isso, que essa telemedicina veio para ficar nesse mesmo aspecto, ou seja, a mudança, na verdade, assim, a gente já está preparado para esse tipo de mudança? A própria tecnologia... Nós nunca estamos preparados para a mudança, mas vamos mudando assim mesmo. Nós vamos nos preparando à medida que vamos nos acostumando com ela. Então, essa flexibilidade vem, mas assim, é uma situação específica, a pandemia, né? Ou seja, não é porque a gente vai permitir que todas as atividades sejam feitas dessa forma. Não, por exemplo, para o que todo eu falei, sempre. a discussão sobre a telemedicina é bem anterior à pandemia. Isso já foi tema até de legislação, né? Já foi reformulada a legislação. A flexibilização é que foi agora um pouco mais aberta Isso, por conta da necessidade, mas não a discussão. Por conta da necessidade. Tem uma questão de deontologia médica, aí, de código de Hammurabi, né? Que é como é que o médico vai ser remunerado por uma consulta à distância. Sim. Como é que é essa história? Eu levo meu filho uma vez no pediatra, e passo o resto da vida consultando ele pelo WhatsApp, né? Também não é justo, né? Ele gasta tempo para isso, né? Para fazer uma orientação, porque tem que fazer pergunta. Como é que vai remunerar esse profissional, né? Então, isso faz parte também da discussão, né? Como remunerar. Né? Agora... Veja, Patrícia, que eu estou vendo aí que nós estamos já nos encaminhando para o final. No tempo. Né? Quase no tempo. Eu só queria pontuar, assim, você me perguntou muitas coisas. Perguntou sobre educação, sobre gestão, sobre medicina. Só falta falar sobre esporte.
esporte daqui a pouco. Aliás, eu falava aí sobre que competitividade não é necessariamente um acabar com o outro. E quando eu contava essa história, eu me lembrei de uma vez que eu estava em Salvador. Isso faz uns 30 anos. Né? Eu estava em Salvador e domingo teve a final do Campeonato Baiano, que era entre o Bahia e o Vitória. Né? Foi lá na Fonte Nova e eu fui ao jogo. E, para minha surpresa, o que aconteceu? Eu não vou lembrar quem ganhou ou quem perdeu, não vem ao caso. Sei que um ganhou o jogo, só que o outro já havia ganhado o campeonato por antecipação. Né? Então, você imagine, todo mundo estava alegre. Todo mundo... Obrigado, não era tão menino assim, não. Todo mundo estava feliz. Aí foi todo mundo lá para o Pelourinho, veio o Lodum. Sabe, uma festa danada. Quem ganhou o jogo, quem perdeu o jogo, estavam festejando juntos. Sabe? Eu achei aquilo tão me tocou, aquilo foi paradigmático na minha vida. Né? Como é perfeitamente possível, né, que isso aconteça. Então, eu diria só o seguinte, para encerrar, que uma competência fundamental atualmente que não seria uma competência, mas uma habilidade de adaptação, né? De a gente compreender as mudanças que têm que acontecer. Compreender, aceitar, perceber, compreender, aprender e adaptar-se. Essa é a sequência natural, que é o conceito da inteligência atualmente. O que é uma pessoa inteligente? É alguém que percebe, que tem gente que é alienado, não percebe o que está acontecendo. Né? Segundo, tratar de compreender as mudanças, aprender coisas novas, incorporar novos conhecimentos e novas competências e se adaptar aos novos tempos. Né? Tem jeito. Então, fala-se muito do novo normal. O novo normal é uma realidade. Nós não seremos mais como éramos em todos os aspectos. E, de certa forma, seremos melhores. Quer saber? Esse distanciamento, não isolamento. Eu estou falando de distanciamento. É você, no supermercado, perceber que marcaram que a fila tem que ter 2 metros de distância entre uma pessoa e outra pessoa. Né? Isso. E o hábito de lavar as mãos, de não espirrar na cara do outro, de todas essas coisas, isso vai fazer com que a gente tenha menos gripe, menos resfriado, menos conjuntivite, menos um monte de outras doenças. Sabe? Então, tem um lado bom, sim. E um pouco mais de saudade, né? E de empatia. Oi? E um pouco mais de saudade e empatia. Que isso também contribui muito com a vida da gente. Né? Nós estamos aprendendo a valorizar o fator humano, não é? Exatamente, exatamente. A gente sente falta daquilo que não tem, né? Uma visão bem platônica. Se a gente ama aquilo que não tem. Porque amor é desejo. E hoje o meu desejo seria realmente estar abraçando meus amigos, meus parentes. Né? Enfim. Mas olha, nesse acontecer. momento, eu gostaria muito que virtualmente o senhor se sinta abraçado por todos nós, por todas as pessoas que aqui estiveram conosco. Eu desejo, assim, muito carinho, muito carinho. E muito obrigada, sou muito agradecida por sua generosidade, muito grata por todo o seu conhecimento. E estamos todos aqui, tá? Portanto, sinta-se carinhosamente abraçado e tudo de um sucesso enorme, sempre. Obrigado, viu? Patrícia. Espero vê-lo novamente. As pessoas que participaram. E como eu costumo me despedir atualmente, separados, mas aprendendo juntos. Né? E namastê. Se cuida. Namastê. Namastê. Um abraço, professor. Tudo de bom. Tchau, tchau.